Como as redes sociais estão matando o amor real. As redes sociais estão literalmente tirando do nosso cérebro a capacidade de construir intimidade. E eu trouxe dados para provar para você isso. Meu nome é André Mariga, sou terapeuta clínico especializado em relacionamentos. E nos últimos 15 anos eu atendi muita gente. Mas mais do que isso, eu estudei o impacto da tecnologia digital em mais de 10 mil relacionamentos. Enquanto você assiste esse vídeo, milhões de pessoas, elas estão escolhendo like ao invés de um abraço. Validação virtual ao invés de intimidade real. Performance digital ao invés de conexão humana. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia de 2024 disse o seguinte: pessoas que usam redes sociais mais de 2 horas por dia têm 23% menos atividade no córtex cingulado anterior, que é a área responsável por empatia e conexão emocional. No Brasil, segundo o Digital Report de 2024, passamos 3 horas e 47 minutos diários em redes sociais. A gente é o terceiro país no mundo que mais usa as mídias sociais. Se você quer salvar sua capacidade de amar de verdade, comece deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje, eu quero te mostrar como as Big Techs sequestram a nossa capacidade de construir intimidade. Como elas programaram o nosso cérebro para viciar em superficialidade. E como tudo isso está destruindo os relacionamentos, a família e a nossa própria humanidade. Primeiro, eu vou te explicar o que as redes sociais fazem com os circuitos neurais de recompensa e apego. E talvez, isso te choque. Existe uma pesquisadora, Anna Lindbeck, de Stanford, que criou um livro chamado Nação Dopamina, que ela diz que cada like, comentário ou notificação libera 50 nanogramas de dopamina. A mesma quantidade de uma dose pequena de cocaína. Uma pesquisa feita em Harvard com neuroimagem mostrou que cérebros de viciados em redes sociais mostram exatamente as mesmas alterações que viciados em drogas. Redução do córtex pré-frontal e hiperativação do núcleo accumbens. Sabe o pior? A gente desenvolve uma espécie de tolerância dopaminérgica progressiva. Dr. Robert Sapolsky, também de Stanford, ele explicou algo bem importante. A gente precisa de estímulos cada vez mais intensos para sentir prazer à medida que a gente vai se viciando em algumas coisas. E qual é a consequência disso? Coisas normais, como conversar com um parceiro, como abraçar, como fazer sexo, como jantar junto, liberam dopamina insuficiente para gerar uma satisfação real. A gente desenvolveu com as mídias uma espécie de aversão às relações. Eu lembro de um casal que eu atendi. Olha isso. Cara, você não vai acreditar. O cara, com 28 anos, ele checava o Instagram mais de 200 vezes por dia. O Screen Time, que é um aplicativo, ele pegou esses dados, né, do celular dele. E a mulher dele reclamava. Por quê? Porque ele tinha mais prazer vendo like do que estando com ela. Existe uma pesquisa do MIT que identificou um fenômeno chamado apego digital. A gente forma vínculos emocionais com dispositivos, tipo o celular, mais profundos do que com uma pessoa. Sabe aquele ciúme do cara de pegar o celular? Então, isso acontece porque existe uma recompensa intermitente no digital, né, com o celular. Ou seja, você pode receber recompensas através de visualizações, likes, engajamento, comentários, essas porras todas, que talvez você não receba na vida real. Por quê? Porque os relacionamentos reais, eles são normais. Só que isso traz um peso. Se eu vou me desconectando de pessoas reais, os meus circuitos neurais de intimidade, eles vão atrofiando por desuso. Enquanto os circuitos de busca por novidade, eles hipertrofiam. Então o cérebro ele começa a se condicionar pelos circuitos mais fortes. Existe uma pesquisa da Microsoft que analisou milhões de usuários. A capacidade de atenção humana caiu 12% em 2024. Ou seja, a gente é menos atento e focado que um peixe. E se a gente continuar nesse ritmo, provavelmente em 10 anos a gente vai ter uma geração inteira incapaz de manter a atenção em uma pessoa por mais de 3 minutos em uma conversa. Existe um outro estudo da Universidade de Virgínia com casais,
que dizem que pessoas que conversam pessoalmente por 10 minutos têm aumento de 47% na ocitocina, o hormônio do vínculo, mesmo que por conversa de texto. Cara, é bizarro pensar nisso. Mas é como se o nosso córtex pré-frontal tivesse totalmente engajado com coisas que não fazem sentido. Cara, ele tá engajado muito mais em receber um like do que em conversar de forma profunda com uma pessoa. E casais, transando. Você já viu? Talvez você nunca tenha visto isso. Eu nunca vi, né? Mas isso são dados. Existem casais que transam olhando pro celular. Já imaginou? Pera aí, deixa eu ver quem curtiu minha foto. Porra. Cara, é vício. Logo, o que cai? O que cai é a capacidade de formar memórias emocionais profundas. E o resultado da ausência de vínculos emocionais profundos são relacionamentos que acabam. E que no final, a pessoa passou anos ali, ela não sabe o que ela viveu, porque ela não estava prestando atenção. Por isso que, muitas vezes, as redes sociais, elas auxiliam na capacidade de construção de intimidade real. Existe uma definição de intimidade que é mais ou menos assim. É a capacidade de regular emoções através da proximidade física e emocional com outro ser humano. É do John Bowlby isso, né? E as redes sociais, elas tiram isso da pessoa. Eu não sei se já ouviram falar da doutora ocitocina, né? O Paul Zek. E ele descobriu um negócio também interessante nos experimentos dele. Contato visual direto por 3 ou mais minutos com outra pessoa libera muita ocitocina. E as telas, elas não têm esse poder. Mesmo em videochamadas com alta definição, etc. Ou seja, imagina, mais tempo presente em tela, menos tempo conectado às pessoas, menos capacidade de produzir ocitocina. Entendeu? E a ocitocina é interessante, porque ela é um hormônio de bem-estar. E se eu não tenho esse hormônio sendo produzido de inúmeras formas, inclusive pela conexão com as pessoas, cara, minha tendência a ficar depressivo aumenta. E aí, porra, você tem alguém conectado com telas, meio depressivo, que tem mais prazer na curtida do que em transar com a própria mulher ou com o próprio cara e... Entende? Então, complicado. Teve um casal que eu atendi, a moça tinha 32 anos, ele tinha, sei lá, uns 40. Eram casados há alguns anos. E eles descobriram que eles não tinham uma conversa ininterrupta, ou seja, não conseguiam passar mais 10 minutos falando sem olhar pro celular há 3 anos. 3 anos! Porque você precisava pôr do celular. O resultado, naturalmente, eles estavam se separando, né? Por quê? Porque eles se tornaram estranhos na mesma casa. Viciados em coisas que tiravam deles a profundidade relacional. O Instagram virou tipo um catálogo de pessoas melhores que o seu parceiro. Você vê um monte de corpo perfeito, você vê um monte de vida perfeita, um monte de relacionamento perfeito. E esquece que tudo é filtro, que tudo é performance, que tudo é mentira. É a mesma coisa lá dos vídeos pornô da internet. Porra, não é daquele jeito. Qualquer pessoa minimamente saudável sabe que aquilo é só performance. Existe uma teoria chamada teoria da comparação social. Que diz que existe uma tendência no ser humano já se comparar com o outro. E o que as mídias fizeram, se você parar pra pensar, foi potencializar isso. Então, olha quantas coisas a gente vai destruindo por causa das mídias. A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de estar com o outro, a nossa capacidade de prestar atenção. A gente destrói o nosso sentimento de bem-estar. A gente passa a se comparar muito mais com os outros. Por isso que o acesso às mídias sociais ele precisa ser limitado. Porque isso produz uma epidemia de infelicidade. A Universidade de Michigan, um tempo atrás, acompanhou 1.000 casais. Casais que usavam as mídias por mais de 2 horas por dia. Sabe o que aconteceu? 40% deles se separou. E por quê? Porque, olha que loucura isso, cara. Porque eles começaram a aumentar essa pegada de comparação, olhando a porra do feed do Instagram. E parece que nunca tava bom ter um relacionamento com alguém. Sabe aquela história de comparar a vida real com marketing digital? É a velha história, né? Tipo, não tem como. Se você comparar um relacionamento de Instagram com um relacionamento real, o relacionamento real sempre vai parecer uma bosta. E o pior, quando os casais eles ficam postando sobre relacionamentos, eles começam a viver por performance. Tá, meu Deus do céu, vamos postar uma foto porque a gente tá fazendo negócio eu e você aqui. É só performance, velho. Isso às vezes deixa o outro puto e deixa vocês mais distantes. No fundo, cara, os relacionamentos eles se tornaram uma espécie de produto para consumo digital. Você prefere ver o que tá acontecendo, que os outros estão falando da foto que você postou com seu marido, do que qualquer outra coisa. Isso é uma grande merda. Por isso que é importante a gente entender que as redes sociais elas criaram a maior ilusão da história humana.
A ilusão da conexão. Você tem 1000 seguidores, mas aí você sente que tá sozinho. Recebe um monte de like, mas não tem como conversar com alguém sobre vulnerabilidade real. Você está conectado com o mundo inteiro, mas está desconectado com quem está do seu lado. O que adianta? Tudo isso acontece porque a cabeça, o cérebro, ele confunde quantidade com qualidade. Ele acha que 1000 conexões superficiais valem muito mais do que uma conexão profunda. Mas é justamente ao contrário. A gente só não nutre atualmente a capacidade de perceber isso. Na verdade, uma conversa profunda libera mais ocitocina do que 1000 likes. E a ocitocina é o hormônio do amor, do bem-estar, enfim. A gente tem perdido essa capacidade. Existe um diretor em Harvard que ele acompanha pessoas, cara, há muitos anos. E ele descobriu que a qualidade dos relacionamentos é o maior preditor de felicidade e longevidade. As pessoas têm perdido isso. Eu já tratei influenciador, mais de milhões de seguidores aí. E estavam tratando o que na pessoa? Depressão. Por quê? Porque recebeu um monte de mensagem, um monte de like, um monte de curtida e tal. E, cara, tava toda fodida emocionalmente, entende? Então, no final, esse é um grande paradoxo das mídias. Quanto mais conectados as pessoas ficam digitalmente, mais sozinhas emocionalmente elas se sentem. E sabe o que é pior? Se você é pai, se você é mãe, talvez você esteja ensinando isso para os seus filhos. Eles estão aprendendo que relacionamento é performance, que amor é like, que intimidade é stories que desaparecem em 24 horas, então eu preciso assistir essa merda. Quando o simples, que sempre funcionou e vai continuar funcionando, vai sendo deixado de lado. A gente está criando uma geração incapaz de amar, que é programada pro amor digital e é viciada em validação externa muito mais do que as anteriores. Em San Diego, na Universidade de San Diego, eles fizeram uma pesquisa com 40 mil adolescentes. Uma geração que cresceu com redes sociais tem 40% mais chance de depressão e ansiedade do que as gerações anteriores. E nessa mesma pesquisa, eles descobriram o quê? Que os adolescentes que passam menos tempo com amigos pessoalmente têm menos relacionamentos românticos, sentem-se mais solitários e mais frustrados que qualquer outra geração da história. No fundo, eles têm uma espécie de medo da intimidade real, porque eles foram criados na intimidade fake das mídias sociais. Sabe? Você prefere fazer um repost do que falar sobre as suas emoções, do que conversar. Porra, não dá. E no fim, por que tudo isso acontece? Porque o modelo de negócio das mídias é capturar por atenção. Quanto mais tempo você fica online, mais eles fazem dinheiro com seus dados. Olha isso. Sabe quanto a Meta faturou em 2023? 134 bilhões de dólares. Cada usuário, mais ou menos, gera 60 dólares por ano para a plataforma. Cada usuário. Multiplica pela quantidade de pessoas. Você vai entender por que os bilhões. Cada minuto gasto em tela de uma forma desnecessária é um minuto perdido em relacionamentos reais. Nos Estados Unidos tem muita gente que gasta mais de 7 horas em uma mídia social e menos de 30 minutos em uma conexão um-on-one. Talvez você precise refletir, será que eu que estou usando as minhas mídias ou as mídias que estão me usando e destruindo a minha capacidade de me relacionar, produzindo milhões, na verdade bilhões, para as plataformas? Eu não estou dizendo que o erro é a plataforma em si, mas é o seu jeito de interagir com ela. Você precisa aprender a interagir com as mídias e extrair coisas úteis e voltar a se conectar de uma forma real. Senão vai dar merda. Vai ficar cada vez mais viciado, vai ensinar cada vez mais as pessoas que estão abaixo de você, tipo seus filhos, de uma forma equivocada. Tá na hora de talvez você pensar verdadeiramente em fazer um detox emocional. Vou te ensinar 5 passos para isso, tá? O primeiro, substituição gradual. Não elimina todas as redes de uma vez. Isso vai criar uma síndrome de abstinência, uma ansiedade. Mas você precisa pegar suas mídias e tomar a decisão de limitar o tempo de uso delas. É a velha história. Substitui 15 minutos de rede por interação com alguém. Interage com as pessoas, constrói a conexão, fica 5 minutos olhando e apreciando alguém. Que diferença faz você olhar quantos likes você tem agora e daqui 10 minutos? Nenhuma. Segundo passo. Você precisa voltar a ter emoções. E aí a gente volta para um tópico que eu já falei, inclusive em outros vídeos. Você precisa aprender a meditar. 12 minutos de meditação diária são o suficiente.
Coloca aí pra fazer uma vez por dia, 12 minutos. E a velha história, como que eu faço? Olha, se coloca numa posição confortável, fecha seus olhos e foca na sua respiração. Respira contando até 5 mentalmente, prende 5 segundos o ar e solta em 5 segundos. Faça isso por 12 minutos, coloca no despertador. Terceiro passo, jejum digital semanal. Olha só. Toma a decisão de ficar um dia sem internet. Sem ir pra mídia social, sem acessar o TikTok, sem fazer porra nenhuma nas mídias. Escolhe um dia da semana e faz isso. Quer uma recomendação? Faz no domingo. Das 8 da manhã às 8 da noite. Zero tela. Apenas pessoas, natureza, livro físico, conversas profundas. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. E como consequência, a qualidade das suas relações vai melhorar. Quarto passo. Se você tem um relacionamento, você precisa se reconectar com o seu parceiro. A Sue Johnson, que é uma criadora de uma terapia focada em emoção, ela desenvolveu um protocolo de reconexão para casais. Ele é bem simples. O que você faz? 15 minutos de conversa sem celular. Cada pessoa fala 7 minutos sobre o seu dia. Não sobre evento, mas sobre sentimentos. A outra pessoa só ouve, sem julgar, sem aconselhar. O que vai acontecer ao longo do tempo é que isso tudo vai reconstruindo circuitos de empatia e atenção sustentada. Os casais que fazem isso por 30 dias, eles tendem a melhorar a qualidade da relação deles algumas vezes. E o quinto passo. Cria zona livre de tecnologia. Quarto sem celular, sem televisão. Isso tudo vai melhorar a qualidade do sono e intimidade sexual. Jantar sem telas. Maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo deixando o celular na sala. Entende? E por fim, seria interessante você começar a entender que a luz, ela vai destruindo, né? A luz branca, ela vai destruindo a nossa forma de construir associações mentais, por isso ficar longe de telas é importante. Sexto, em vez de você postar sobre a sua vida o tempo todo, já pensou em viver ela? Tipo assim, viver mesmo, sem ficar postando cada coisinha que você faz. E o sétimo, protege seus momentos íntimos. Teu amor, ele não precisa de aprovação pública para ser real, entende? Você não precisa toda hora estar na internet para você mostrar que você ama alguém. Tá na hora de você se dar a oportunidade de se reconectar com o que é real, com o que é verdadeiro, com o que é honesto e com o que realmente tem a capacidade de fazer você sentir que tá vivendo uma boa vida. Para finalizar, eu quero te mostrar como é que vai ser o amor na era pós-digital. Tá pronto? Tá pronto? Existiu um movimento chamado Digital Minimalism, liderado por um cara chamado Cal Newportman. E ele cresceu um monte nesses últimos tempos. Porque ele identificou que as pessoas elas precisam se desconectar das mídias. Então, a partir disso, tem surgido spas, retiros, onde você tem que deixar o celular fora. Entendeu? E isso é uma tendência. Então, imagina você poder estar num lugar onde você pode conversar com as pessoas por horas sem um celular. Onde eles fazem sexo, amorzinho, ou o que você quer chamar, com presença total. Imagina você poder sentir tranquilidade e não ansiedade no dia. Cada vez mais, as pessoas com intimidade real, elas vão ser raras. É por isso que você deveria ser essa pessoa. Por quê? Porque se você é raro, você é desejado. E quanto mais desejado você é, mais você tem capacidade de escolher com quem você quer se relacionar. Preservar capacidades humanas fundamentais é essencial para o futuro. E no fim, as mídias, elas querem que você fique viciado, distraído, emocionalmente superficial, sempre insatisfeito. Sabe por quê? Porque se você faz isso, você consome mais, você clica mais, você compra mais. Então tá na hora de você escolher profundidade em vez de superficialidade. Escolher presença ao invés de distração. Escolher amor real ao invés de performance digital. O futuro do amor, ele tá nas suas mãos, literalmente. Larga o celular. Olha nos olhos de quem você ama. Redescobre o que é intimidade real. Pensa nisso. E se esse vídeo te inspirou a reconquistar sua capacidade de amar, a viver melhor, a ficar sem telas, deixa teu like,
compartilha com quem você ama. E se inscreve no canal. Eu tenho certeza que aqui você vai aprender muito mais sobre relacionamentos reais. Vem comigo, te vejo na próxima.